Boa tarde a todos. Hoje nós vamos estar conversando a respeito das estruturas, né? As estruturas extrafísicas e as estruturas físicas que a gente tem, né? Agradecer a casa pelo convite, a assessoria aí da casa para a gente poder estar apresentando esse material, né? Fica mais fácil das pessoas entenderem. Pessoal, a nossa doutrina espírita é o que tem de mais aperfeiçoado hoje em dia em termos de religião, em termos de filosofia e em termos de ciência. Tá? Então, a era do espírito, que começou em 1857 com Allan Kardec, ele trouxe toda essa bagagem para nós. E de 1857 para cá, nós estamos aí há 160 anos. Né? Então é uma doutrina nova, mas que a cada dia ela vai se avolumando em termos de pessoas. E com isso faz com que a gente entenda que a parte da filosofia e da religião ela é muito importante para o nosso entendimento. Né? Não é só a parte da religião em si, mas entender sobre as nossas estruturas que nós temos, isso é muito importante. Tá? E aí, pessoal, a primeira visão que a gente vai ter é que nós somos, Deus nos criou, né, com uma estrutura de luz. Percebe? O Espírito é luz, o Espírito é uma centelha de luz. Então nós somos todos elétricos, tá? E na hora que a gente vai se manifestar na matéria, ou seja, na hora que a gente vai reencarnar, aí sim nós vamos utilizar essa estrutura, né? Essa estrutura que é o nosso corpo físico, é o que a gente conhece. Basicamente, a maior parte das pessoas só entende do corpo físico, mas essas duas outras estruturas também faz parte da gente, tá? E essa aqui, que é o perispírito, é o que Deus nos proporcionou para que a gente pudesse se manifestar na matéria. Então, nós somos energia. Nós temos o nosso corpo constituído, né, das células do nosso pai, da nossa mãe, né, hereditária, né, heredidade. E aí a gente, com essas duas células, a gente estrutura esse corpo físico, mas é através da reencarnação, ou seja, do encarne, que nós vamos estar unindo com o perispírito. Tá dando para entender? Então, nós não somos só esse corpo que está aqui. Dentro desse corpo tem um perispírito e tem um espírito. Certo? Aí, aqui, nós vamos entender a Trindade Universal. O que é a Trindade Universal? Deus, o Criador, o Espírito, a criatura, tá certo? E a matéria, que é o universo todo, que é a matéria do universo todo, é o elemento que o Espírito precisa para se manifestar. Percebe? A gente tem que estar... É que nem aquela massinha quando a gente é criança, né? Que os pais da gente dão a massinha, a gente vai moldando, a gente vai aprendendo como lidar com a matéria. E é isso aqui, tá? E esse elemento aqui, o elemento do fluido cósmico universal, também criado por Deus, é que nos move. Então os planetas movem, cada um tem a sua órbita. E nós também temos a nossa dentro de nós. Percebe? Então, essa trindade aqui faz parte também do nosso dia a dia. Tá certo? E aí, pessoal, a gente, para complicar um pouquinho mais, né? A gente conhece aqui, ó, na figura anterior, o espírito, né? O perispírito, tá? E o corpo físico. É o que nós, né, entendemos na imagem lá atrás. E aí, pessoal, veja bem, nós temos, foi acrescentado aqui mais duas imagens. Inclusive essa imagem aqui,
fez essas imagens foi a AME do estado de São Paulo, uma médica, né? Quem tiver curiosidade, coloca lá, não só curiosidade, mas é muito interessante, que é um curso, Noção de Saúde e Espiritismo. A AME de São Paulo, isso foi em 2018. E aí, como eu acompanhei semanalmente, foi 14, 15 aulas semanais, né? Uma por cada, em média, uns 50 minutos, e cada um foi abordando um tema diferente. E aí, quando você junta todo esse material, você abre um leque de conhecimento da doutrina espírita, percebe? E aí ela usou essa figura aqui para ela explicar da mesma forma que eu estou explicando aqui para você, tá certo? Então, esse material aqui é dela, é da autoria dela, mas que ilustra e identifica bem, pessoal, porque é o seguinte, é muito difícil a gente passar a ideia. Às vezes a gente tem a ideia da coisa, mas passar para as pessoas fica muito difícil, né? Então, só por palavra, quem está ali começa a mente dela, se ela está depressiva, se ela está ansiosa, às vezes ela nem presta atenção no que a pessoa está falando. Ela está aqui nesse ambiente, que é lógico, é importantíssimo a gente vir aqui, porque aqui a gente vai trocando essas energias, né? A gente vai deixando aquelas energias deletérias que a gente traz, os nossos obsessores vão ficar lá na frente, não vai entrar, tá certo? E aqui nós vamos trocar essas energias. Na hora que o pessoal da água fluidificada e mais esse ambiente aqui, a gente muda a nossa rede neural, né? Que é o importante dessas reuniões, das palestras, é isso, a gente mudar esses pontos de vocês. Primeiro, conseguir manter vocês prestando atenção, né? O fato de vocês prestarem atenção, a mente já começa a movimentar as redes neurais. Por quê? Porque eu estou focado no que o palestrante está falando, percebe? E a espiritualidade que já preparou todo esse ambiente, ele vai nos fortalecendo. Então, tudo aquilo que nós trouxemos de negativo vai ficar lá fora e nós vamos repor energias positivas, tá certo? E aqui, pessoal, nós vamos começar de trás para frente, porque aqui, no corpo físico, que é o que a gente conhece, que é mais fácil da gente entender, é assim, tudo que acontece, ele tem que passar pelo nosso cérebro. Então, as percepções e as sensações que a gente tem, a gente não consegue, né? Não consegue decodificar sem passar pelo nosso cérebro, certo? E o cérebro, infelizmente, ele nos limita, percebe? Ele nos limita, ele deixa a gente muitas coisas que a gente queria expandir, e nós somos expansão, percebe? Nós somos luz, nós precisamos externar nossa luz. Mas na hora que a gente está encarnado aqui, o nosso cérebro ele nos limita, percebe? Por isso que a gente tem que expandir, abrir conhecimento, estudar doutrina, participar dos grupos da casa, porque tudo isso expande o nosso conhecimento, tá certo? E aqui, pessoal, na hora que ele entra pelo cérebro, eles têm os neurônios, né? E esses neurônios que vai decodificando tudo que a gente vai colocando lá, percebe? E dentro desse corpo físico aqui, olha só, tem essas fibras aqui, que na verdade são 7 fibras, tá? O que são essas fibras? Que vem desde o espírito, passa pelo corpo mental, passa pelo perispírito, o duplo etéreo e o corpo físico. São os nossos centros de força. Para a gente ver a complexidade do ser humano, né? A complexidade do ser humano, se a gente entendesse um pouquinho de nós mesmos, né? Se a gente conseguisse entender um pouquinho de nós mesmos, a gente ia ver que nós precisamos cada vez mais buscar informação, tá certo? Porque quanto mais informação eu tiver, menos eu adoeço o meu corpo, tá certo? E aí nesses 7 chakras, 7 centros de forças que, né, os hindus, os budistas chamam de chakras, né?
a gente tem os 7 centros de força, que começa pelo coronário, tá? Bem aqui no miolo, onde a gente tem a pineal, tá? Nós temos o frontal aqui bem em cima aqui dos olhos, aqui bem perto aqui dessa região aqui na testa, que é a cerebral, que a gente chama que é o frontal. Temos o laríngeo, tá? Temos o cardíaco em cima do coração, o gástrico bem na região do estômago, né? O esplênico, né? Onde tem os nossos filtros, né? E tem o genético, que é a parte da sexualidade, tá certo? E cada um desses sete centros de força, eles interferem diretamente no nosso cérebro. Olha a dificuldade que é, percebe? Porque os 7 influenciam de uma forma ou outra no nosso cérebro. Eles influenciam esse nosso bem-estar ou mal-estar, percebe? E aí cada centro desse aqui vai gerar uma influência, tá certo? Então a pineal, o que a pineal faz? A pineal a gente sabe que ela produz a serotonina e ela controla o ciclo, né? O ciclo circadiano, né? Que é o momento que a gente vai dormir e acorda, né? Então aquele ciclo ali, quem comanda é o coronário, tá certo? No frontal aqui é onde que a gente tem as cognições, onde que a gente usa o pensamento, o raciocínio, a memória, tá tudo aqui nessa região, tá? No laríngeo é onde a gente tem a oportunidade de estarmos aqui expressando os nossos símbolos, percebe? Porque a nossa palavra, na verdade, é o que eu penso, o que eu sinto, mas muitas vezes na hora de falar eu não consigo passar esse sentimento. Percebe a dificuldade que é? Porque muitas vezes a gente fala e aí depois que a gente percebe que não era aquilo que a gente estava falando para aquela pessoa, mas já falou. Aí se já magoou, pronto, aí a pessoa já se ofendeu, aquela coisa toda, mas aí você, conforme você vai repensando, você vai vendo que você falou, mas com uma intenção e a pessoa entendeu com outra. Porque cada ser humano, ele vai entender e ele vai absorver aquilo que ele imagina. Percebe? A comunicação é muito difícil porque é aquilo que a pessoa, os preconceitos das pessoas, os conceitos que as pessoas têm, percebe? Por isso que a doutrina espírita ela demora para a gente assimilar por causa disso. Porque a gente tem que aprender uma vez só. A hora que a gente aprende a doutrina uma vez só, é que nem andar de carro e é que nem andar de bicicleta. Aprendeu? Você leva todo esse conhecimento para a imortalidade. Não é só para o presente, não é só para esse momento aqui, mas para todos esses outros momentos, certo? Aí nós temos o coração, que é a região aqui das emoções, né? O gástrico também tem um pouco das emoções, né? Mas é uma região das emoções, né? Nós temos o esplênico, né? Que é a parte aqui dos rins, aquelas pessoas que tomam pouca água, que a gente sabe que nós temos 70% aqui da nossa estrutura aqui é água. As células do nosso corpo, elas estão submersas nessa água. Então, se a gente não toma água para fazer as transformações, a gente acaba comprometendo os rins. Tá certo? E por fim temos a parte da sexualidade, né? Que é o que depois dos 14 anos a nossa glândula pineal abre e aí vem aquele afloramento da parte sexual, né? E a pessoa já começa a mudar totalmente, que é a fase mais difícil da juventude, né? Porque ela tem que lidar com todos esses outros 6 elementos interferindo no dia a dia dele, e se a gente não tem conhecimento de nada disso para poder ajudar os nossos filhos, fica mais complicado ainda, né? A gente sabe que aqui nessa fase aqui, o nosso cérebro também, muitas vezes, a própria mediunidade quer se manifestar, só que ela desestabiliza todos esses centros de força. Percebe? Então, muitas vezes a mediunidade também precisa ser muito bem estudada
Por isso que nas casas, né, nas casas de espírita, a gente se preocupa muito com o estudo, né? Porque as pessoas precisam estudar, não é tão simples, né? A gente precisa realmente estudar para a gente começar a entender da doutrina espírita. E o que é o bom disso é que uma vez que aprendeu, a gente não esquece mais. Lógico, não vai gravar todos os detalhes, mas a hora que você entendeu a essência da doutrina espírita, você não esquece jamais, tá certo? E aí, pessoal, retornando aqui, nós vamos aqui no duplo etéreo. O que é esse duplo etéreo? Esse duplo aqui é aquele fluido que está lá no meio, né, naquele triângulo lá, Deus, Espírito e Perispírito, está aqui no meio aqui. Esse duplo aqui, ó. Isso aqui é um fluido para animar, ânimo. Esse ânimo, ele se movimenta aqui no perispírito e faz parte do espírito, tá? Quando a gente morre, esses dois aqui, ó, tanto o duplo etéreo como o corpo físico, eles ficam aqui na Terra, tá certo? Aí eu retorno para o plano espiritual com o meu espírito, meu corpo mental e meu perispírito. Mas eu levo o quê? Eu levo os 7 chakras que estão aqui, os 7 centros de força. Se eu lesei os 7 centros de força, se eu lesei um e voltei para o plano espiritual com um lesado, opa, já tá bom, você só lesou um. Porque a maioria volta com os 7 chakras, os 7 centros de forças comprometidos. A parte sexual, com a parte do estômago, com a parte... E é lógico, na hora que a gente morre, a gente já está no hospital, né? Normalmente, né? Fora os acidentes, mas normalmente a gente fica doente, vai para o hospital e lá a gente desencarna. Quando a gente desencarna, essas três estruturas aqui, ela vai para onde? Ela vai para os hospitais dos planos espirituais, vai para o sanatório, vai para o, né, ou vai para o umbral, ou vai para umas esferas superiores, vai para o nosso lar, vai para, né, tem N alternativa. Mas tudo isso depende do quê? Desse momento aqui, ó. Desse momento, desse cuidado com o nosso corpo, cuidado com os nossos sentimentos, cuidado com as nossas emoções, cuidado com o que a gente está pensando, cuidado com o que a gente está falando. É a maledicência de falar mal dos outros e sempre ficar julgando os outros, isso daí é... Aí às vezes o cara fala, pô, mas eu retorno para o plano espiritual, e na hora que vai pôr na balança, o cara fala, pô, mas eu fui mal, não comprometi nada. Aí a espiritualidade vem e fala assim, você não se comprometeu, mas você, aquilo que você falou, né, que você ofendeu sem querer muitas vezes, né, ele acaba lesando essa região aí. Tá certo? Então são centros de força muito sutil, muito sensível. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente lesa. E uma vez que lesou, tá certo? Uma vez que lesou, fica difícil, né? Fica difícil a gente reverter essa situação, tá? Então, na hora que a gente desencarnar, ou quando a gente encarna, né? Da mesma forma, quando a gente encarna, esse duplo etéreo aqui, ó, aqui meu pai e minha mãe me deu, né, as células. Mas Deus nos deu a célula também e deu esse duplo etéreo. Na hora que a gente desencarna, só as duas dimensões, né? Só essas duas dimensões que vai ficar aqui. E lógico, aí na física a gente sabe, né, que nada se acaba, tudo se transforma, né? E a gente sabe que esse corpo aqui ele vai se transformar em outras células e vai continuar a evolução dele, né? E a gente, com o duplo etéreo, retorna para Deus, né? E Deus, esse suprimento aqui é sempre inesgotável. Quantos bilhões, trilhões de seres humanos precisar povoar o universo, que a gente sabe que nós não estamos sós, né? Nosso planeta Terra é 1, 2 milhões ou bilhões de planetas, né? Então, isso aqui ele retorna, porque nada se perde, retorna para ele manda para quem precisa e assim vai, tá? Esse duplo etéreo aqui, pessoal, também tem uma curiosidade, que é assim,
a gente também tem que olhar muito bem para ele, porque assim, essa região aqui, tanto essa como essa, né, nosso perispírito, ela é uma estrutura que ela absorve, e a gente costuma denegrir, né, costuma perder esse duplo etéreo. Mas quando que a gente perde isso? Quando a gente entra em depressão, quando a gente entra em ansiedade, percebe? Isso daí a gente vai ficando... E todas essas duas estruturas aqui dependem do que a gente está pensando. Então, se eu estou depressivo a ponto de provocar um suicídio, de eu mesmo tirar minha própria vida, olha a dificuldade que é dessas duas estruturas aqui, tá? Aqui no duplo etéreo, essa estrutura aqui é um dos elementos que o obsessor, muitas vezes, e mesmo no nosso estado, mesmo na nossa auto-obsessão, né, porque nós temos uma auto-obsessão, que a gente mesmo se obsedia, e tem a obsessão dos nossos irmãos, que veja bem, esses nossos irmãos que estão com essas três estruturas aqui, ó, eles acabam interferindo também na nossa vida. Esperamos que essas três estruturas aqui sejam espíritos de luz. Aí ele se aproxima, nunca vai gerar uma ansiedade e nunca vai gerar uma depressão. Né? Eles vão trazer coisas boas para nós. Isso aqui é importante, pessoal, para a gente também ficar ciente que muitas vezes quem está se aproximando de nós está com isso aqui tudo saturado. Percebe? Aí a gente vai querer ajudar, mas espera aí, para você ajudar, você tem que ser ajudado, você tem que ter essas estruturas aqui aptas a poder ajudar. Porque quando você não consegue ajudar, você acaba se comprometendo. Né? Principalmente a gente vê muito hoje em dia, né? Antigamente nossas mães, nossos avós, a vida era muito curta, né? Era de 0 a 60, né? Hoje não, é de 0 a 100. Né? Então, esse 0 a 100, as pessoas que estão acompanhando os nossos entes queridos encarnados, né, com idade avançada, a gente sente que você está lidando com doente e você acaba ficando doente também. Percebe? E se você não procurar ajuda no centro espírita, né, para você entender o que está acontecendo, você vai entrando numa depressão, vai entrando, e daqui a pouco você mesmo está tirando a tua própria vida, porque você não tá suportando a pressão da situação, percebe? Então é um cuidado que a gente realmente tem que entender, tá? E aqui no corpo mental, pessoal, esse corpo mental aqui, ele faz parte de tudo isso aqui, tá? Por quê? Porque olha só, interessante, que aqui no corpo físico, tem um momento em que eu uso o corpo mental e o perispírito, uso essas três estruturas. Qual é esse momento? Na hora que eu estou dormindo. Na hora que eu durmo, esses três aqui, ó, eles, sai fora. Percebe? A consciência aqui, ó, o corpo mental aqui, a consciência, a mente e a consciência aqui, ó, eles vão com você. Onde o espírito está, a consciência está lá. O corpo fica aqui inerte. Da mesma forma, quando a gente está em estado de coma, né? Quem conhece aí da EQM, da experiência de quase morte, na experiência de quase morte, o que está acontecendo? O corpo está ali inerte, mas esses três aqui, ó, estão ativos. O espírito nunca fica inativo, ele sempre fica ativo, percebe? E aí esses três aqui, ó, eles vai embora. Tá? Vai viajar, por isso que a noite é importante na hora que a gente dormir, né? A gente vai dormir, de fazer as nossas preces, sabe? Fortalecer nossas preces e tudo mais, porque esses três aqui vão sair fora e para onde que eles vão? Eles vão para onde a energia dele possibilita dele ir. Se é um espírito, né, vamos dizer assim, infeliz, vamos dizer assim, né, cheio de preocupação, muitas vezes a gente quer ter um sono gostoso, um sono que esses três aqui vão embora,
vão sair, né? Mas acaba eles nem saindo, eles nem se deslocam. Por quê? Porque eu estou tão preocupado, a minha consciência aqui, minha consciência e meu cérebro está tão preocupado com as coisas materiais, né, que é o que a gente viu lá. A matéria, pessoal, não é para nos aprisionar, mas nós acabamos nos aprisionando. Percebe? Nós queremos matéria, queremos, né? Queremos bem-estar, queremos, né? Não é negativo querer as coisas, percebe? Que faz parte da nossa. Mas o abuso disso, o acúmulo disso é que gera toda essa escravidão. A gente acaba se escravizando no próprio vício. Percebe? A gente depois você vai repetindo, vou tomar uma cervejinha hoje, amanhã, daqui a pouco você está viciado, não tem jeito. Percebe? Então os vícios são levados, né? São levados pelo aquilo que a gente faz. Mas meu pai e minha mãe que me levou, mas tudo bem, pode até ser. Então vai ter uma coparticipação, né? Nós como pai vamos responder pelo filho também. Percebe? Mas a maior parte é dele, que ele tinha o livre-arbítrio dele de escolher, percebe? Mas muitas vezes aqui nesse momento aqui, os pais acabam até levando ao vício, né? O seu jovem, né? Até para educar, né? Essa fase aqui, até para a gente se educar e educar os nossos filhos, é a fase mais difícil que tem. Percebe? E às vezes a maior parte delega, né? Delega para, vou colocar babá, vou colocar... você está simplesmente delegando uma coisa que a responsabilidade é tua. Quando chegar no plano espiritual, quando retornar aqui, a primeira coisa que eles vão questionar, não é nem questionar no sentido de te cobrar nada, porque a gente sabe que não existe cobrança. O que tem, o que é? É a pureza do nosso espírito. Percebe? Quanto mais leve eu tiver, quanto menos preocupação, quanto menos vício, eu vou lá para o nosso lar. Eu vou ser amparado lá no nosso lar. Tá? Mas, neste momento, eu vou desencarnar cheio de conta, cheio de dívida que eu contraí. Para onde você vai? Vai ficar por aqui mesmo. Né? Aí, com a tua situação, né? Deixei muitas heranças para o meu filho, né? E os filhos estão aí se perdendo aí nas drogas, nas bebidas e tudo mais, e a gente achou que fez maior benefício, nunca conversou com o filho, nunca teve um diálogo para falar de Deus, para falar de Jesus, percebe? Simplesmente nós delegamos para, a escola vai ensinar, alguém vai ensinar para ele, a rua ensina, né? Mas ensina tudo, né? A rua ensina tudo. Aí muitas vezes a gente tem essa decepção, né, de chegar lá no plano espiritual e falar, mas eu dei tudo o que ele precisava. Aí você vai perceber que esse tudo é coisas materiais. E a parte espiritual, e a parte moral? A parte moral você não deu nada. Você nem conversava com seu filho. Percebe a importância né? Mas eu ia na igreja, mas você conversava com seu filho já. Mas ele fez o catolicismo lá, ele fez já há uns 40 anos que eu estou longe da igreja, já nem lembro mais Então a gente vê que a responsabilidade, pessoal, nossa, é muito importante. Né? A responsabilidade é muito importante para que a gente possa entender essas coisas, tá? E aqui, pessoal, né, que é a fase principal da gente, né, que é o que a gente tem que se preocupar e muito, né, é a fase em que eu tenho que me ver como espírito. O espírita, ele tem que se ver como espírito. Não é como matéria, não é como corpo. Percebe? Eu estou falando isso aqui para vocês, mas eu levei dentro da doutrina, já tem 40 anos. Mas eu levei muito tempo até cair a ficha. E falar assim, mas caramba, eu não consigo me ver como espírito.
Eu não consigo me entender que tem uma outra estrutura aqui, eu não consigo me entender que esse corpo mental pode ser tão... É a mente, é a consciência, é a imaginação, é a memória, percebe? E olha só que interessante, essas estruturas aqui, dos 7 centros de força, quando a gente está para desencarnar, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas eu tive um acidente e aconteceu comigo, foi muito nítido, né? O corpo físico, ele começou a gravar, mandar a gravação de volta, de todas as minhas cenas da minha vida, dessa vida, tá? Desde quando era que eu me lembro de criança, foi regredindo. Aonde que foi essas cenas, essas imagens, e essas palavras, e essas emoções? Foi para o perispírito. O perispírito vai comigo, tá? Então, se eu não me ver como espírito, como que eu vou entender a doutrina espírita? Percebe? Então, muitas vezes a gente não consegue se entender, né? Porque a gente não consegue pedagogicamente entender essas 5 fases. Percebe? Se a gente conseguir entender essas fases aqui, é lógico, não é fácil, pessoal. Não estou falando que é fácil, não estou falando quem está chegando aqui, né, há pouco tempo, entre esse ano já... Não é assim, percebe? Demora um tempo, por isso que as casas espíritas, né, elas estão aí sempre com as portas abertas, né, para os estudos, para os trabalhos e tudo mais, porque a gente precisa se engajar, certo? A gente tem que ser, né, proativo, a gente tem que buscar a nossa... Né, e tem muita gente que também questiona por que os espíritas não vão na casa das pessoas, que a gente sabe que está doente. Percebe? Então tem uma série de coisas, de atitudes que a gente tem que fazer parte disso. Nós temos que se voluntariar. Eu me voluntariando, eu vou ser um trabalhador da casa, um colaborador da casa. Percebe? E aí, pessoal, nós vamos colocar essa cena aqui para vocês entenderem que, olha só, aqui está André Luiz, né? Quem assistiu o nosso lá vai entender o que eu estou falando. Está aqui o André Luiz, em espírito, tá certo? O Lízias aqui, que era o enfermeiro do plano espiritual. Depois que já tem uns anos para cá, que eu comecei a ver bem essa imagem, eu entendi que a minha função, né? A minha profissão era de metalúrgico, né? Aí falei, opa, no plano espiritual eles estão precisando mais de enfermeiro do que de mecânico lá, que lá nem parte mecânica tem. Então, o planejamento para o retorno ao plano espiritual também é obrigatório nosso. Nós não precisamos morrer para chegar lá e começar a se preparar. Não, tem que se preparar aqui. Percebe? Quando eu chegar lá no plano espiritual, o que tu sabe fazer? Eu sei varrer, eu sei, então começa a varrer aí, percebe? Mas você tem que estar se predispondo. E aí a grande maioria, né, mesmo espírita, tem medo de falar da morte. Não, pô, falar de morte, pô, não é isso aqui, é só aquelas fases ali, aquelas dimensões. A morte é aquilo ali. Vai ficar o corpo físico, vai ficar o duplo etéreo, mas o perispírito, o corpo mental e o outro vai embora. E aqui, pessoal, olha só, o André Luiz, qual era o tratamento lá no plano espiritual, quando ele retornou para o nosso lar e foi para o hospital no nosso lar? Aqui, ó, é energético. Tá? Aqui ele está tirando o quê? Tirando toda a intoxicação que ele mesmo provocou na área do gástrico dele. Tá? Então ele retornou com uma única área afetada. Pô, maravilha. Maravilha entre aspas. A gente tem que retornar para lá sem nenhum, não dá trabalho. Da mesma forma que a gente não gosta de dar trabalho aqui, se a gente vai para lá com 700 de força saturado, aí vamos dar trabalho lá também. Quanto tempo vai levar para desintoxicar tudo isso? Vai levar um tempo, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido que, ó, aqui ele está no corpo, né? O corpo e o perispírito dele, que para ele como espírito, ele se vê assim mesmo, ó. Ele se vê do jeito que a gente está se vendo.
certo? E ele não entendia que o que ficou foi só o corpo físico e foi o do pretérito que ficou, certo? Ele não conseguia entender essa situação que ele estava. E aí a espiritualidade teve que fazer o tratamento com ele, e de lá ele continuou a evolução dele lá no plano espiritual. A gente não sabe se ele já retornou para o encarne nesse plano. A gente ainda não tem essa informação, tá certo? Mas com certeza, quando a gente desencarna, a gente continua nossos estudos lá, né? E se a gente vai com os 7 chakras lá equilibrados, tudo alinhado, maravilha, pessoal. Vamos, né? Porque tem muita coisa para aprender. Nós somos imortais. Então tem muitas coisas para a gente aprender que precisa de um tempo, né? Precisamos desse tempo. E precisamos fazer a nossa reforma íntima, mas sem martírio. Nós não podemos nos martirizar. Errei, tudo bem, mas, entendeu? Com o trabalho na caridade, você vai, lentamente, você vai modificando toda essa estrutura. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar. Que Jesus, nosso mestre, né? Nosso Pai, nos ilumine, nos proteja e tenha misericórdia de todos nós. Obrigado pela atenção de todos.